Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou estar aqui, meus irmãos, falando a respeito da palavra de Deus com vocês, que são meus irmãos em Cristo Jesus, neste meu canal a respeito dos estudos da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que testifica do Senhor para a nossa salvação. O mapa do tesouro. Amados, hoje nós vamos falar a respeito do divórcio. O divórcio é algo que é muito questionado e muito debatido. Mas só tem uma verdade. E você vai aprender ela agora. Se você tem uma Bíblia aí, me acompanhe, para você ter um entendimento no que Deus representa na Bíblia, o divórcio. O que Deus aceita e o que Deus não aceita no divórcio. Porque a Bíblia nos afirma dizendo que por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, nós vamos poder perder a salvação por isso. Então, se você tem a oportunidade, acompanha o estudo. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio 24. Diz a palavra do Senhor, a qual Deus fala sobre 3 grandes profetas, boca de Deus na terra, que elaborou a respeito do divórcio. Um trouxe a lei, outro trouxe o mandamento, a ordenança, e o outro trouxe o seguimento da ordenança. Você vai entender já. Quem trouxe a lei foi Moisés, que trouxe os 5 livros das leis, que foi o profeta de Deus para tirar o povo de Israel. E ele disse no Deuteronômio, capítulo 24, o divórcio e leis diversas. Nós vemos aqui no verso 1, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará a sua mão e despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem aborrecer, lhe fizer escrito de repúdio e lhe dar na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que lhe a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Você vê bem nessa palavra. Moisés, ele traz a elaboração e entendimento aos hebreus, dizendo a eles, a todos os que estavam como povo de Deus naquela época, dizendo que se um homem casasse com uma mulher, e ao casar com essa mulher, ele achasse que aquela mulher não agradava mais, começou a achar ela feia, começou a desagradar a ele, já não é aquela mulher que satisfazia as vontades daquele homem, ele poderia muito bem dar uma carta de repúdio a ela, e não aceitá-la mais como sua esposa, permitir que ela fosse. E se ela se casasse com outro homem, e esse outro homem viesse também a não gostar dela, repudiasse ela, ou esse segundo marido viesse a morrer, o primeiro não poderia tomá-la de volta, porque ela já estava contaminada por outro homem. Ela já teria tido relação com outro homem. Por isso não poderia ter voltado a poder estar ali com o seu marido. Então ela poderia casar com outro, e com o outro, e assim indo. É disso que vem o entendimento de muitas igrejas de hoje em dia. De que o divórcio em si, na lei, ele é permitido pela palavra de Moisés. Mas nós temos que entender uma coisa que você vai entender muito bem nesse estudo aqui. Vamos ler agora Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 10. Do verso 1 adiante. Glória a Deus. Capítulo 10 de Marcos. Diz assim. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tomou a ensiná-lo, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando-o, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E respondendo Jesus disse-lhe, pela dureza dos vossos corações, vos escreveu ele esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Preste bem atenção.
pela dureza do coração do homem daquele tempo, Deus permitiu. Porque o homem ele não valorizava a mulher no sentido que deveria. Qual sentido é esse? A aliança que o homem faz com Deus, num patrimônio religioso, que ele faz não só para com sozinho, mas entre ele e uma mulher. Deixando de ser dois e sendo um só, uma aliança, um pacto entre Deus e o homem. E pela dureza do coração desse homem, historiadores, pessoas que estudam, teólogos, têm um entendimento na palavra a respeito do tempo antigo, que afirmam, como eu tenho esse conhecimento, de que naquele tempo, se o Moisés permitisse a carta de divórcio aos que estavam ali, eles, meus irmãos, poderiam vir a matar suas esposas para poder se casar de novo. Ele não queria aceitar que aquilo era uma coisa que ele tem que permanecer a vida eterna, até que ele venha a falecer. Por toda a sua vida nessa terra, ele teria que ter em comunhão com aquela mulher. Então Moisés permitiu que ele fizesse cartas que a despedisse, que tirasse dele essa responsabilidade. Apenas uma mulher ser feia, apenas uma mulher não ser uma mulher madura, uma mulher deixar de satisfazer um homem, por esses motivos banais, eles poderiam jogá-la assim como se fosse um nada. Essa é a lei que dá a permissão a muitas igrejas. Deuteronômio 24, capítulo 1 e adiante, que dá a permissão para que eles pudessem assim ir se casando com um, não gostou, separar, se casar com outro, não deu certo, separar e se casar com outro, e não tem problema nenhum, está na lei, é de Deus, não. Nós vamos ver uma coisa importante aqui agora. Verso 7 de Marcos, quem fala é Jesus. Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim que já não serão dois, mas uma carne. Portanto, não separa o homem que Deus ajuntou. Vamos lembrar aí que Moisés era um homem, né? E vamos lembrar que qualquer juiz, qualquer pessoa que vai lá dar o divórcio é um ser humano, é um homem ou uma mulher. E aqui é um mandamento divino. E não pode ser separado. O que Deus ajuntou. Quando Jesus traz essa palavra, o que Deus ajuntou, é a afirmação que ele faz a respeito de uma aliança que um homem faz com Deus. E nós não podemos quebrar a aliança com Deus. Nós não podemos quebrar uma aliança que Deus faz conosco, porque Deus é fiel. E o Senhor nos dá a oportunidade de ter uma esposa, nos casar, tanto ambos, ela ou ele, e estarmos juntos. Mas pode se divorciar? Com certeza. A respeito de prostituição, ou seja, traição, o divórcio ele é abominável aos olhos de Deus. Aos olhos do Senhor, o divórcio é uma coisa que não lhe agrada. Mas quando ele vê uma mulher ou um homem se sentindo infeliz, isso lhe agrada muito menos. E ele então permite o divórcio, a separação. Mas não permite com que o outro cônjuge se case com outra pessoa. Siga Jesus. Faça qualquer coisa, mas se casar com outra pessoa está no pecado. Está na desobediência. Está no adultério, como diz. Como você, meu irmão, pode me falar isso? Não sou eu, é palavra. Verso 10. E em casa, tornando os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Depois que Jesus falou aquilo com os fariseus e os seus discípulos ouviram, quando eles estavam sozinhos, separados, estavam ali num canto, Jesus vem dar um entendimento a eles, porque eles queriam saber mais a respeito disso. Então Jesus disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. É mandamento de Jesus. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Qualquer que deixar sua esposa, adultera. Não, mas se ele me traiu primeiro, eu posso casar sim. Eu sabia que muitos iriam vir com esse argumento. Por isso que também vamos estudar a respeito de Paulo, que é, igual eu disse, a continuação do mandamento de Jesus. Que diz em capítulo 7 de 1 Coríntios. Capítulo 7, 1 Coríntios, verso 10. Diz assim: porém, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher
senão a parte do marido. Vou ler de novo. Porém, aos casados, mando não eu, não é Paulo que fala, mas o Senhor, é mandamento, que a mulher se não aparte do marido, não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Ou seja, o casamento, como eu disse, é abominável por Deus. Mas se você for se separar, não vai mais continuar casada, que fique sem casar. Mas, uma coisa que Moisés disse que não poderia fazer, Jesus disse que pode, Paulo afirma que pode, é reconciliação com o marido de volta. Você pode voltar a se casar com seu marido. Por quê? Porque se você se casou com uma pessoa, seja você homem ou mulher, e se separou, mas quer viver debaixo da lei de Moisés, dizendo eu não posso voltar com ela, tenho que me casar com outra, ou continuar solteiro, lembra que Jesus falou que você fez uma aliança, porque o homem não separa o que Deus ajuntou. Então essa aliança você quebrou, mas Deus não. Então você pode reunir-se com ela de novo, reconciliar e casar de novo, porque esse é o mandamento perfeito de Deus. Então entenda uma coisa, falamos de 3 profetas, Moisés, Jesus e apóstolo Paulo. Moisés trouxe a lei. Moisés, ele trouxe o entendimento da lei. A lei, ela é algo para ter ordem. Jesus trouxe o mandamento da parte divina de Deus. Deus o mandou dizer que aquilo era uma aliança, que não separa o homem o que Deus ajuntou. E Paulo, que ao decorrer de Jesus, traz o entendimento da palavra de Jesus. Então, se você está aí divorciado e quer se casar de novo, aí eu vou para aquela igreja que pode. Você pode entrar em qualquer igreja. Nós temos que lembrar que Moisés não virá sobre o trono para nos julgar. Paulo também muito menos. Mas aquele que disse que o homem, ele separa, tenta separar, né? Uma coisa que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Então nós temos que sempre viver debaixo dos mandamentos de Deus, da obediência do Senhor. Se você viver na solidão, é porque você não tem Cristo. Mas se você viver com Cristo, vai ver que não precisa de um homem ou de uma mulher. Mas se você quer voltar com seu cônjuge e tem essa oportunidade, ora a Deus e volte, porque Deus vai ver a perfeição nisso. Feliz será o Senhor por essa reconciliação. Mas se casar com outro, ou se casar com outra, adulterou contra o Senhor. Pecou. Fez o que é abominável aos olhos de Deus. Amém? Esse é o estudo que eu trago hoje a respeito do divórcio. Não falo por mim mesmo, trago a Bíblia, o Antigo Testamento, Jesus na terra e as cartas dos apóstolos. O Novo e o Antigo Testamento pode falar, mas o que afirma tudo é Jesus. Porque o Senhor Jesus é que nos julgará. Então aprendemos dele, que é perfeito e manso, e limpo de coração, para comigo e com você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.